A lei, ela informa que a lista de material escolar, ela deverá acompanhar um plano de execução. O que é esse plano de execução? Essa é uma dúvida muito significativa. O plano de execução nada mais é do que a solução dos problemas. É onde há a informação detalhada e a explicação de como será utilizado e aplicado aquele material escolar. Isso é fundamental para saber até se aquele material, aquele item exigido realmente é pertinente, porque o que a gente vê são absurdos, né, Iratã? Perfeitamente. Veja, o plano de execução, ele precisa dizer, com riquezas de detalhes, como será utilizado o material escolar, a quantidade, em que matéria será utilizado, em que atividade didático-pedagógica aquele material será utilizado, em que momento do ano, oportunizando, por exemplo, o consumidor entregar o material de forma fracionada, que é um direito do consumidor. Olha aí, essa dica é fundamental, que a gente não para pensar nisso. Exato. O consumidor, ele tem o direito de entregar o material de forma fracionada. E isso faz toda a diferença para uma família que tem vários filhos. Você não precisa comprar aquele material completo dos 5 filhos, dos 6 filhos. Nós sabemos que tem famílias com grande número de crianças, de alunos na escola. Então, se você tem a oportunidade de entregar esse material de forma fracionada, você consegue aí pagar os impostos, o IPVA, o IPTU, o que acontece no início do ano em relação ao orçamento doméstico. Então, o plano de execução, voltando a ele, é de extrema importância e é uma obrigação da escola. Então, por exemplo, papel higiênico. Ai, Deus. Polêmica, né? Demais. Pronto. Algodão. Esses produtos, eles são destinados à higiene e à limpeza, tá? Na prática, é muito comum que esses produtos sejam utilizados para esse fim. Porém, é possível que uma professora, buscando uma alternativa de ensino, utilize, por exemplo, o algodão para a germinação do feijão num trabalho de ciências. Tá, e o papel higiênico? Para a confecção de um papel colorido, múmias, trabalho de artes. O que é que acontece? Hoje, entendemos que não é o material que é proibido, é a destinação do material. Ou a quantidade. Ou a quantidade. Onde é que você tem esse esclarecimento? No plano de execução. Simples assim. Se eu tenho o plano de execução dizendo algodão, uma caixa, será utilizado na terceira unidade no trabalho de artes para a confecção da barba do Papai Noel. Pode? Pode. Vou trazer agora um conceito de material escolar. O que é material escolar? Material escolar é todo aquele material destinado exclusivamente e individualmente no aprendizado do aluno. Ou seja, se o material solicitado ele tiver a destinação para um trabalho educativo daquele educando, pode. Agora, é preciso que essa explicação, esse detalhamento venha no plano de execução didático-pedagógico. E é isso que não ocorre. E é isso que nós cobramos em termos de fiscalização do PROCON. Fica muito fácil. Antes, o pensamento era lista de materiais proibidos, de forma taxativa. Por exemplo, cola. Cola não pode, cartolina não pode. Quando o órgão de defesa do consumidor ele entra para definir o material que pode ou que não pode, sem analisar o contexto, ele está entrando em uma seara que não lhe cabe, que é a questão pedagógica. Não cabe ao PROCON, aos órgãos de defesa do consumidor, entrar numa atividade pedagógica se o professor vai ou não vai utilizar. Por quê? Porque o objetivo do órgão e o objetivo da lei é coibir aquela transferência de responsabilidade. Nós sabemos que as matrículas escolares, as mensalidades são altas, em razão do serviço que é prestado. Nós entendemos também que os empresários eles possuem uma carga de responsabilidade muito grande e, por conta disso, esse serviço é um serviço caro. Agora, os materiais de limpeza, os materiais de uso administrativo da escola, os materiais de uso coletivo da sala são de responsabilidade da escola. A gente estava tendo uma conversa aqui antes do programa começar e algo que você falou para mim me chamou bastante atenção.
A gente sabe que existe um índice altíssimo de inadimplência. E o que a gente percebe, o que em alguns momentos a gente chega a imaginar é o seguinte: existe uma transferência de um problema, ou seja, existe esse índice imenso de inadimplência, nós não temos de onde tirar esse valor, então nós vamos transferir esse ônus para os pais em forma de materiais que deveriam ser de nossa responsabilidade, como o papel higiênico que vai ser utilizado pelos alunos, pelos professores, pelos funcionários. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente vê é que, apesar dessa lei, você colocou bem, ela precisa explicitar exatamente o que é que vai ser utilizado, de que forma, em que período. Apesar dela ter sido uma lei que veio nos ajudar bastante, ela precisa ser atualizada, desde quando ela é de 1994. Então, o que é que nós temos de novidades em relação a essa interpretação para auxiliar tanto pais quanto gestores escolares? Bom, a novidade é justamente essa interpretação mais flexível, tá? Hoje, nós não entendemos que uma lista de material escolar de forma taxativa deve ser exposta como proibidos, como acontecia no passado. Vira e mexe, você encontra em alguns sites na internet listas de materiais expostas por PROCONs, listas antigas. Então, o consumidor até é importante dar uma olhadinha na data daquela publicação de determinados veículos de comunicação para verificar que aquilo é antigo, tá? Hoje, os órgãos de defesa do consumidor, eles não analisam o material, e sim a destinação do material, que é muito mais importante. A escola, por exemplo, Verônica, ela é obrigada a informar por que ela está pedindo uma resma de papel de ofício. Quantas folhas ela vai utilizar e em qual atividade ela vai utilizar. Então, isso é de extrema importância. Por quê? Tinha uma reclamação, poxa, a criança tem 4 anos, 6 anos e pediram 6 resmas de folha de papel de ofício, não vai utilizar isso tudo. Ou seja, não é um pedido genérico. Hoje, o plano de execução que é obrigatório, volto a dizer, eu vou falar isso o tempo todo. Para qualquer instituição, Isso. De pequeno, médio ou grande porte. Mandou lista de material escolar, tem que mandar o plano de execução. Tá. É obrigação da escola. O plano de execução vai explicar a destinação do material escolar. A aplicação tem que explicar a atividade pedagógica que esse material será utilizado.